Hello, guys and girls, I'm here again. Estamos aqui de volta, nossa segunda série, canal Educação. Vamos trabalhar, vamos revisar. Primeiro momento da nossa aula, nós estávamos aqui relembrando as estruturas que fazem o question tag. Aquela perguntinha feita no final da sentença, é uma declaração. Quando você fica com dúvida e você quer tirar isso a limpo, né? São estruturas bem interessantes. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, vamos praticar, né? Porque isso é importante. A prática, né? Isso tudo é muito importante. Ó, nessa parte aqui, gente, é a confirmação daquela nossa resposta. Os pesquisadores, tá? Ó, os pesquisadores, tá? Sempre que precisamos saber que ou quem determinado pronome se refere a um texto, é importante lermos algumas frases anteriores. Por isso que eu peguei o fragmento, localizei de onde ele foi extraído do texto, para eu ter exata certeza de qual ele fazia parte, né? Aí nós contextualizamos aqui os researchers, que foi a outra parte. Ele me forneceu o item em inglês, e aí ele esperava que você tivesse essa tradução dos pesquisadores. Só coloca aí para não esquecer. Pesquisadores. Muito bem, disse assim, ó, os pesquisadores colocaram as pessoas em 5 grupos diferentes, consoante a quantidade de frutas e legumes que elas comiam. Eles descobriram, eles quem? Os pesquisadores, que aqueles que comiam 7 ou mais peças por dia tinham um risco de morte 42% inferior ao daqueles que comiam apenas uma peça. Ao fazermos uma leitura atenta das duas sentenças, das duas frases, podemos perceber que o pronome que ele destacou, né, they, ele se refere aos pesquisadores, que está bem no início da sentença, como você pode ver ali no quadrado que eu deixei em evidência. Esse é um modelo de questão que aparece e aparece com muita frequência, tá, gente? Vamos mais um modelo aqui. Leia um trecho do poema de Edgar Allan Poe e as afirmações a seguir, tá? Como eu não sei que afirmações são, e como ele se trata de poema, que normalmente utiliza muito de figuras de linguagem, né, vocabulários bem diferenciados, sempre quando se trabalha com essa questão envolvendo poemas, canções, citações, bom, já sei qual é o gênero textual, né? Vou direto lá na questão. Olha lá o que é que ele vai me dizendo. O poema de Edgar Allan Poe está na primeira pessoa do singular. Bom, primeira pessoa do singular tem que ser eu. Né? O trecho Once Upon a Midnight, While I Pondered, né? Certa vez, numa meia-noite, lúgubre, enquanto meditava, fraco e cansado. Ele quer saber se pode ser traduzido por certa vez, né? Uma meia-noite, lúgubre, enquanto meditava, while I pondered, né? Fraco e cansado. Quer saber se bate essa tradução. No item 3 ele diz bleak, onde tem essa palavra lá. Ele pode ser substituído por black. Bom, vocês vão ver que isso aqui, esses dois vocábulos, né? Sem perda do efeito de sentido. Eles têm aí a referência de escuridão. O pronome relativo whom, olha aqui, ó, em for the rare, né? Whom refere-se aos anjos. Bom, esse pronome aqui, nós vimos que ele é um pronome relativo, tá? Função de objeto. Tudo bem? Função de objeto, tá? Bom, se você analisar bem, aqui é um tipo de questão que você não precisa nem recorrer ao texto. O texto é meramente um acessório, tá? Então, tranquilamente, muito prático de você achar essa resposta. Itens 1 e 2. Está correto. Marca aí direitinho o item 1
e o item 2, tá? Como ele falou aí as questões sem perda de sentido, aí eu trouxe aqui para você, ó. O item 3, né, ó. Dark, ele falou, e black, né? Black, ó. Sem perda do sentido. Ela tá errada, apesar da grafia e da sonoridade semelhante. Elas são palavras que não compartilham todos os seus significados, ó, todos os seus significados. Muito embora ambas possam dar a ideia de algo sombrio, triste, melancólico, né? O bleak também expressa a ideia de clima frio, relativamente às condições meteorológicas, tá? E o pronome whom tá errado, a frase pela rara e esplendorosa donzela, tá? Se faz objeto, né? Faz referência ao objeto, a quem os anjos chamam de Lenore, tá? Na frase whom significa a quem, logo se refere à palavra donzela, maiden. Olha, ó. Iron Maiden, lembra lá? Donzela de aço, né? Ferro. Muito bem. Então tem aí 2 erros. Os itens 3 e 4 eles estão errados por conta desses 2 itens aí. Vamos um pouquinho mais adiante. Nós temos um texto. Já deu para analisar que é um texto que fala sobre modernidade. Tá? E aí para onde, professor? Dá uma olhada nas questões para poder fazer o refino do que você vai procurar. Então, no texto, olha o que eu terminei de dizer. Ó. O pronome who está corretamente empregado por se referir a uma pessoa. Está incorreto por não se tratar de um pronome relativo. Está corretamente empregado por se tratar de um pronome possessivo. Deveria ser substituído por esse aqui, ó. Né? Pois se refere a uma pessoa. Primeiro é que esse moço aqui, ó, ele faz referência a animal, ele faz referência a coisa, objeto. Tá? Deveria ser substituído porque se refere a um objeto material. Muito bem, voltando lá para a sentença. Ele perguntou sobre o who, né? É isso? Então tem aqui, ó, caring, aging. Aí temos increase, indeed, tá? Indústrias, more, ó, teachers. Half, tem adultos, né? Diz que a tecnologia não é infalível. Tá aqui na última parte, ó. Oh. Esse mocinho aí, ó. Tá? Habilidades dos trabalhadores, né? Dos profissionais que conseguem consertar, que conseguem reparar. A palavra fix, reparar. Então, se o termo anterior for pessoa e o termo posterior for um verbo, ele diz que eu posso utilizar o who e ele diz que eu posso, de uma maneira informal, utilizar o that. Segundo os gramáticos, ele diz também que se o anterior for pessoa e o posterior for um pronome, um nome, ele diz que eu posso empregar o whom ou de uma forma mais, né, informal, o that. Ele ainda diz que eu posso empregar o próprio who. Esses pronomes relativos, eles têm esse power, né, esse poder, tá? Então, eles podem ser substituídos, ó, o who, o whom e esse outro rapazinho aqui, ó, eles podem ser substituídos, ó, podem ser substituídos por that, certo? Agora, esse menino, that, ele não aceita vírgulas, ele não aceita preposição. Aí quando isso acontece, né? Outro detalhe é que normalmente o whom, ele é bem formal, tá? Por isso que às vezes você vai ouvir
o próprio who fazendo a substituição dele também. Tá bom? Bacana. Então, resposta correta. Letra A. Está corretamente empregado por se referir a uma pessoa. Então, ele fala sobre os trabalhadores. Ó. Nós vimos que quando eu tenho um verbo e eu pego esse verbo e acrescento o sufixo ER, isso se torna num substantivo. Tá? Se torna um substantivo. Verbo mais ER, ele se transforma num substantivo. Tudo bem? Deveria ser substituído? Não, porque esse moço ele não faz referência à pessoa. Ele faz referência a animal, coisa e objeto. Está corretamente empregado por se tratar de um pronome possessivo. Nada de pronome possessivo, gente. Ele é um pronome relativo. Ele pode ocasionar uma relação de posse quando ele vem entre dois substantivos. Ou seja, você tem o possuidor e a coisa possuída. Aí sim, né? Você tem o possuidor e a coisa possuída. Tudo bem. Dois substantivos. Aí ele passa a ter a tradução de cujo, cuja, cujos e cujas. Aí sim, a relação é de posse. Está incorreto por não se tratar de um pronome relativo. O erro aqui foi não se tratar de um pronome relativo. E o termo incorreto. Pelo contrário, ele está correto por se tratar de um pronome relativo e que faz referência a uma pessoa, no caso, os trabalhadores. Deveria ser substituído por esse mocinho porque se refere a um objeto. Nada a ver. Ele pode ser substituído por that. Tudo bem? Tá aí. Tranquilo e calmo, tá? Aqui, gente, eu já deixei para vocês o que eu terminei de fazer ali, né? Que é os funcionários qualificados, ó, os trabalhadores qualificados, né? Tá? Olha lá a palavra workers, tá errado. Tá? A palavra correta, a resposta correta, letra A, como nós identificamos. Beleza? Vamos adiante. Gênero textual. O que é que nós temos agora aqui? Bom, é cada vez mais comum nós trabalharmos com textos e esses textos extraídos aí de plataformas, extraídos por um exemplo de sites, né? O próprio o YouTube usa muito o Insta, né? O Face, ou seja, hoje em dia todo grande site, todo grande provedor, toda grande empresa que trabalha nesse ramo de suporte tecnológico, ele tem ali, né, os seus anunciantes. E na hora que você abre o seu e-mail, se você fez uma pesquisa, né, e você não paga um bloqueador, não é? Você tem lá várias propagandas abrindo lá no seu e-mail e assim por diante, não é verdade? Pois bem, isso aqui, gente, são chamados de textos digitais, tá? Textos digitais. Qual é a parte boa? Quando se trata de mídia, de propaganda, obviamente eles vão ter todo o interesse de deixar um texto muito enxuto, com muita acessibilidade, porque a intenção dele é atingir o seu propenso público, né? O seu público. E óbvio que ele não vai colocar algo de difícil acesso. Né? Ele vai colocar algo onde você possa olhar e já dizer, olha, aqui ele está me oferecendo isso. Certinho? Então, o primeiro item que eu posso já visualizar de cara é a presença aqui do nome Charlimar Serviços Digitais. Olha aí o Cognata fazendo a diferença. Outro detalhe é que ele não poupou esforços, né? Ele diz, olha, no cartaz eletrônico, tá? Para as questões a seguir, eu vou usar esse cartaz eletrônico. Outro detalhe,
Você sabe que algumas palavras são bem fáceis e acessíveis, como, por um exemplo, a palavra mês. Month quer dizer mês, né? E aí ele está oferecendo aí pacotes mensais, né? De quê? De serviços, tá? Ele começa com a sua linha Premium, e aí na linha Premium ele diz $155 mês. Eita, parabéns, o povo lá ganha bem, né? Tá? Então, o que ele está ofertando $155 mês? Edição de vídeo, né? Ele vai administrar o teu canal no YouTube. Ele também vai fazer a administração de grupos no Face. E ele também, na sua página do Face, ele vai administrar. Esse aí é o pacote Premium por $155 mês. O Prata, $200 mês. Ele já tem aí os serviços de designer gráfico e videográfico, né? Além do gerenciamento do YouTube, dos anúncios, que é essa palavra aqui, ó, do adicionar, né? Adicionar lá no Face também, né? Ele pega também a questão da página do Face, dos grupos e eventos. Já é um negócio mais encorpado. Com $300 mês, pouco mais de 1.200, né? É isso? R$ 1.500? Pois é. Aí ele tem design gráfico e videográfico, gerenciamento da conta do YouTube, né? E também do Face, a questão dos likes, a página do Face, dos grupos do Face, café, eventos, né? Revisão do canal, dos vídeos do canal, chamamento, né, para a promoção, e aí tem os teasers, lançamento dos teasers, ou seja, um sistema mais encorpado. Pois bem, aqui você já chega aqui à conclusão que ele está te ofertando pacotes de serviços voltados aí para as questões inerentes ao quê? Àqueles que trabalham com essas páginas, né? É que ele coloca, ó. Aqui, ó. Trabalhozinho dele, beleza? Vamos ver agora. O cartaz eletrônico, ele faz alusão a quê? Né? Cartaz eletrônico. A compra de espaço para armazenagem de conteúdo digital. A compra de exemplares antigos de revistas físicas de vários segmentos. Nada a ver, né? A venda de produtos eletrônicos e seus elementos acessórios para uso cotidiano. A oferta de serviços digitais de vários tipos. Opa, serviços digitais, vários tipos, para usuários de redes sociais e outras plataformas. Ao fenômeno de disseminação de conteúdo digital por vários canais digitais no mundo virtual. Quando você analisa aqui o cartaz eletrônico, e aí com certeza o meu diretor Jorge já mataria essa questão aqui de imediato, muito tranquilo, né? No próprio início aqui, onde ele já faz o chamamento, né? Ele já te diz assim, ó, serviços digitais. E ele te dá uma prévia de orçamento mensal de pacotes que vai variando em Premium, Silver e Gold, né? São essas modalidades aí. E os valores mês e o que ele vai servir. Então a gente observa aí que ele fala muito de Face, ele fala muito né, de edição de vídeo, ele fala dessas questões inerentes a esses serviços que faz o acompanhamento daqueles que se predispõem a trabalhar aí com essas grandes redes, né? Portanto, letra D de dado é a nossa resposta correta. Serviços digitais,
lá na partezinha de cima, vários tipos, com certeza, ele oferece pacotes, usuários de redes sociais e também outras plataformas. Professor, eu não vi esse negócio de outras plataformas. Eu só vi aqui o Face. Olha aqui, você não está vendo o YouTube, Anjo? Ó, olha aqui, Petition. Tá aí, ó. Ele fala de YouTube e fala também do Face, tá? Ó. Olha aí. Você está assistindo essa aula aqui pela TV, pelo teu kit aí na tua escola, e os outros também que nos acompanham posteriormente pela aula gravada, né? Ou aquele que nos acompanha ali no chat do próprio YouTube. Olha aí. Então tem que ter um pessoal capacitado para administrar isso da melhor forma possível. Outro detalhe é não confundir isso aqui com isso aqui, ó. Esse com dois Ds é o verbo acrescentar, adicionar e etc. Esse com um Dzinho, né? Só um D, ele é a abreviação da palavra propaganda, que ela é grandona, é advertisement. Aí fica só esse AD, que é a abreviaçãozinha da palavra propaganda. Então, todas as vezes que você observar isso, você aceita. Um é substantivo e o outro está na qualidade ali, não é de verbo, por um exemplo. Ele também pode ser esse verbo adicionar, né? Adicionar. Muito bem, né? Por isso, resposta letra D de deusa. Mesmo texto, ele agora vai dizer assim. No texto, a palavra your, opa, vamos lá. Your, tá? Refere-se aos emissores da postagem, aos criadores do aplicativo, aos receptores da mensagem, ao navegador de internet, aos aplicativos que são usados. Gente, antes de adentrarmos nessa seara, que também é muito prático, né? Quando eu vou fazer uma pauta publicitária, uma mídia para a divulgação de um serviço, de um produto, ou etc., obviamente, eu faço ela voltada para aquele meu público, aquele que eu quero atingir, tá? E, obviamente, quando eu digo seu, quando eu digo você, né? É claro que está voltado para aquele que recebe a mensagem. Mas, que pronome seria esse aí, esse your? Bom, nós temos um conjunto de pronomes chamados de possessivos. E aí você se depara com o que é chamado de possessivo adjetivo, tá? E você também tem o outro que é chamado de possessivo pronome. Vai lembrando aí, com toda a convicção, vai fazer parte aí de provas futuras nossas aqui da segunda série. Tudo aquilo que você chama de posse qualificada, que é esse possessivo adjetivo, é porque ele tem como característica de vem antes de um substantivo. Ou seja, meus amados, ou seja, ele tem que dizer de quem é a posse. Você vai ter a coisa possuída e vai ter esse possessivo adjetivo. Para dizer que é meu, é nosso, é teu, tá? E assim sucessivamente. Já o possessivo pronome, a missão dele é nobre. Ele substitui um possessivo adjetivo mais um substantivo, gente, para evitar a repetição desnecessária. Ó, eu tenho as minhas ideias e você tem as suas ideias. Não repetiu ideias e ideias? Como é que ficaria algo assim mais tranquilo? I have my ideas, eu tenho as minhas ideias, and you have yours, e você tem as suas. Esse yours é o que chamamos de possessivo pronome, né? Ele deixa subentendido a posse anterior. E aí ele evita a repetição, que ficaria aí causando empobrecimento do texto. Quem seriam eles, né? Então nós temos aqui o meu, nós temos o seu,
tá? Nós temos o dele, nós temos o dela, nós temos o neutro, tá? Nós temos o nosso, tá? O vosso, o deles e o delas. Todos esses aí, eles estão aí habilitados a vir antes de um substantivo. Alright? Professor Wilson, com função de substantivo. Bom, aqui tem um segredinho, tá? Olha, tudo nessa vida é bom a gente ficar com os segredinhos. Olha aqui, ó. Como é o nome da namoradinha do Mickey? Como é o nome da namoradinha do Mickey? É a Minnie, né? Como é que é o símbolozinho de Minnie? E do Mickey? Daquele ratinho lá né, ó. Ó, Minnie. Ah, eu tô lendo aportuguesado, Minnie. Aí eu vou endireitar a pronúncia, ó. Mine. Né? Fica mine. Tá? Com esse A mesmo, viu? Eu vou ler aqui em português Minnie, né? Mas a pronúncia, mine. Tá? Professor, e os demais? Isso, garotos. Aquilo que não tem S vai receber S. E o que já tem S, preserva. Ó. Não tem, ele vai receber, ó. Já tem, preserva. Não tem, ele vai receber, ó. Não tem, ele recebe. Recebe. E aqui, ó. Se não tem, vai receber. Pronto. Esses aí que eu coloquei de lilás, eles são o que chamamos de substantivos. Eles evitam a repetição desnecessária de um possessivo adjetivo, mais um substantivo. Não esquece disso, que com certeza aquilo que faz parte das nossas provas, com toda convicção, né? Para quem possivelmente vá fazer uma prova de recuperação de final de ano, né? Já sabe que aí pega esses últimos conteúdos, né? Aí vai nosso daquela prova final grande, não é? Pois bem, aí tem que tomar um cuidadozinho para estar revisando isso. Mas não te preocupa não, que o tio aqui vai ficar revisando aí com vocês durante todo o semestre. E vamos sempre deixar aí bem revisado. Voltando agora para o nosso texto, o seu, eu estou falando para você, né? O seu, tá? Levantamento de preço, seu orçamento, não é assim? A sua estrutura, venha para o mais amplo complexo de lazer, né? A sua casa na praia, por exemplo, assim, o seu escritório, estou falando para quem? Para você, né? Para você. Então, obviamente, ele está aí fazendo menção àqueles que são tidos como os receptores da mensagem, tá? Professor, e esse aqui? Bom, você já sabe que aqui ele é o que chamamos de possessivo adjetivo, tá? Possessivo adjetivo. E o possessivo adjetivo, ele vem antes dos nossos substantivos. Pronto. Vamos lá. Bom, ele agora vai brincar aí com o reconhecimento das estruturas temporais. Alright? Temporais. Ele quer assim, olha, identifique os verbos. Aqui em cima, we can change the future, right? Nós conseguimos, nós podemos mudar o futuro, certo? Sometimes it's the past that's harder to escape. Algumas vezes é o passado que é mais difícil de se escapar e não do futuro. Olha que legal, né? Como ele pediu para você falar dos verbos, vamos lá. Nós temos o can. Deixa eu consertar aqui a grafia, que esse negócio aqui ficou muito feio, parecendo um W. Vamos lá. Ó, can. Certíssimo. Can. Aqui é o que chamamos de modal verb. Ele é um verbo o quê? Modal. Can, modal verb. Tá? Outro verbo, nós temos aqui o change. O change.
que é um verbo no infinitivo, né? O verbo to change, que é o verbo mudar, change, né? Tá no presente. Sometimes it's the past. Bom, lá naquela abreviação, você tem a abreviação de is, tradução aí de é. That's hard, que é difícil, de to escape, né? Você tem aí o to escape, que é o verbo escapar. Então, esses aí são os nossos verbos presentes nessa imagem. Bom, o tempo verbal predominante é o presente, tá? O presente. Esse é o tempo verbal predominante. É o presente. I really like her. Fantastic. I do, I like her. Quem são esses verbos? Vamos lá? Nós temos aí o próprio verbo to like, que é o verbo gostar, curtir, né? Gostar de. Quando ele disse assim, ó, I really like her, eu realmente gosto dela. I really like her, eu realmente gosto dela. Fantastic, né? I do, eu gosto dela de verdade, tá? Então, o verbo que você consegue visualizar aí é o I like her. Você tem o próprio do, né? Naquele sentido lá, ele está no sentido de realmente, de fato, né? Ele está no realmente, de fato, ele está criando aí uma ênfase chamada de partícula de realce. Partícula de realce, né? Eu realmente gosto dela, eu gosto dela de verdade. I do, I like her, né? Eu gosto dela de verdade. Cena daquele filme, eu acho aqui que é o Mulher Maravilha, né? Eu gosto daquela música da Cia, muito bacana. Caiu, inclusive, né? Em vestibulares já, viu, gente? Vamos ver aqui, eita, outra cena maravilhosa, ó. Dos Vingadores, Avengers, né? Ele diz assim, o Loki. I have an army. Eu tenho um exército. E aí o Tony Stark, que não quer ficar atrás, diz assim, we have a Hulk. E nós temos um Hulk. Né? Todo mundo já conhece aí as facetas do Hulk. E agora vem aí a She-Hulk, né? Que é a mulher Hulk, né? Dando aí continuidade a conhecer aí o grupo Smash. Que literalmente é um acrônimo para a palavra esmagar, mas é um acrônimo. Eu vou trazer aí um pouquinho mais para frente. Quando nós estivermos vendo aí gêneros textuais, falarmos aí de sinopse, né, estivermos falando aí de resenha, etc. Aí eu vou aproveitar, nós vamos falar um pouco sobre essa parte de acrônimo, acróstico, sigla, para você relembrar. Bom, ele pede verbos. Nesse primeiro momento aqui, ele se depara com o verbo to have, que é o verbo ter no sentido de posse, né? Eu tenho um exército. Aqui também, na segunda parte, você se depara com o próprio have, é o verbo ter, tá? Só a título de curiosidade, coloca aí obs. Obrigado, Senhor. Tá? Esse verbo, ele também pode ser auxiliar, não é? Ele é um verbo com irregularidade, não tem terminação ed, e ele tem uma forma contraída, perdão, uma forma flexionada na terceira pessoa do singular. Então, ele pode ser verbo, tá? Ele pode ser um verbo, e ele também pode ser um auxiliar. Na qualidade de auxiliar, vem ele, ó, have, ou vem o próprio has, mais um verbo no PP. Esse PP não é Parque Piauí, não. Esse PP é particípio passado. Tudo bem? E isso aqui, gente, ele está lá no presente perfeito, ó. Coloca aí para don't forget, não esquecer. Present perfect. Uma das facetas, né, do present perfect é falar que uma determinada ação ela é inacabada, ela é uma ação iniciada num passado que eu não consigo determinar, indeterminado,
e que tem os seus reflexos, né, ainda muito bem aparelhados no presente, tá? Ou ele também pode dizer uma ação que acabou de acontecer, ó. My father has just arrived here. O meu pai acabou de chegar em casa. Olha lá, has arrived, né, com aquele ed no final, que é o particípio passado, senhores. Salvo engano, agora aqui é Stranger Things, é isso? Tem uma versão, né? Olha lá, Friends don't lie. Diz que os amigos, eles não mentem. Friends don't lie, né? Os amigos não mentem. Muito bem. Quem são os verbos? Primeiro, nós temos o auxiliar, né? Utilizado para as formas negativa e interrogativa. Esse auxiliar utilizado nas formas negativa e interrogativa do tempo chamado presente simples, tá? Quem seria esse tempo chamado presente simples? Aí o auxiliar, no caso, é o don't, né? O don't. Obviamente, está fazendo aí a forma negativa, tá? Aí você tem o verbo to lie, que é o verbo mentir. Obviamente, quando você o conjugou com esse don't, não restou dúvida que a sentença inteira está no simple present, presente simples, forma negativa, né? Friends don't lie. Os amigos, eles não mentem, né? Os amigos não mentem. Don't lie, não mentem. De jeito nenhum. I just wanna make things right, né? Eu quero fazer as coisas, eu quero fazer a coisa certa, né? Eu quero fazer a coisa certa, wanna. Bom, nós já vimos aqui a presença de frases, de textos, né, marcadas aí por serem formais e não formais. E nós vimos que uma das características dos textos informais são algumas gírias, algumas contrações, tá? E aqui é a presença de uma delas, né? Aqui nós temos literalmente uma contração. Então nós vamos deixar ela aqui um pouquinho, porque nós temos o wanna, nós temos gonna, nós temos kinda, né? Nós temos sorta e assim sucessivamente. Vamos falar daquilo que não é contraído e que dá para você verificar com mais amplitude. Nós temos aqui, por exemplo, o verbo to make, né? O make. Uma das traduções é o verbo fazer, no sentido evolutivo de algo que nunca tinha sido realizado anteriormente, né? Então eu tenho aí I just want, eu apenas, né? Eu só quero fazer as coisas certas. Make things right. Make things right, né? That is, olha, aqui é uma cena do filme Rogue One, né? Rogue One, né? Ele é uma parte lá que ele roubou e diz que tem cerca de 97,6% de chance de fracasso. Né? Tem quantos percentual? Qual é o percentual de fracasso? Ele disse, não, é só 97,6% de fracasso. Tá vendo? Professor, e quem é o verbo aí? Bom, o verbo aqui, ele é chamado de there to be. Esse there to be, ele é assim, ó. There is, passado dele, there was. É o haver no sentido de existir, tá? Outro, você tem o there or, né, que é presente plural, e aí você vai ter o there were. Esse aí é o verbo haver no sentido de existir. Bom, aqui eu poderia traduzir assim, ó.
97,6% de chance, de chance, né, para o fracasso, para fracassar. Ou tem cerca de 97,6% de fracasso, de chances para fracassar. Seria aí a tradução. Bom, vamos dizer assim, ó. There is a ghost on my bed. Ó, tem um espírito em cima da minha cama. Tá vendo aí? Tu terminou de assistir aqueles filmes de suspense, de coisa, né? Aí nós, seres humanos, nós temos esse negócio. É olhar debaixo da cama. É se embrulhar com um lençol, né? Aí pronto, você se sente mais seguro, não é assim? Pois bem. Ou então você apaga a luz e começa a ver sombreamento onde não há. Pois isso você está olhando para mim. Então, ó, tava lá uma almofada que tinha caído em cima da minha cama. Eu digo, rapaz, eu não vou ali não. Tem um troço esquisito em cima da minha cama. Bed, olha aqui. Você percebeu que está no singular? Por isso que eu utilizei aqui, ó, o haver no sentido de existir. Tá? There's a ghost on my bed. Tem ali uma alma, né? Tem um negócio esquisito ali sobre a minha cama. On my bed. Perfeito. Então, se eu tivesse plural, eu fosse dizer assim, são os meninos, tem muito menino ali brincando em cima da tua cama. Ó, there are children. Crianças, né? Brincando em cima da cama. E assim sucessivamente. Então, esse verbo there to be, ele vai variar de singular a plural, presente, passado, futuro e etc. Tá? Ele significa haver no sentido de existir. Right? Bom, esse aqui é um dos clássicos, Star Wars, né? He will join us or die, master. Ele se juntará a nós ou morrerá, mestre. Quem são os nossos verbos? Bom, quando ele captou isso aqui, ó, will join us or die. Muito bem. Aqui você vai se deparar com os verbos assim, ó. Verbo auxiliar de futuro e o join us, né? Juntar-se. E nós temos aqui, ó, die, que é o verbo morrer. E esses são os verbos que nós temos aqui presente. Então, ó, se juntará, ó, juntará ou morrerá. Tá? Então, eu posso dizer criteriosamente que nós temos aqui os verbos will, esse aqui é um modal, né? Na qualidade de auxiliar de futuro. Nós temos aqui o verbo join e nós temos aqui o verbo die. Ele vai se juntar a nós ou vai morrer, master. É? Master. Muito bem. Identifique o tempo verbal. Né? Bom, outro quesito muito comum que nós gostamos de usar em nossas provas é empregar fragmentos de músicas. Olha um deles aí. Ele pediu para identificar o tempo verbal. Vamos ao primeiro? Bom, a presença do have e o verbo no particípio, o verbo to find, né? Find, tá? Já me caracteriza aqui o presente perfeito. Present perfect. Ainda não encontrei what I'm looking for, o que eu estou procurando. A presença desse mocinho aqui, mais o verbo com ing, turmitia, ó, am, mais o looking for, tá? Ele vai me garantir a presença do presente progressivo, também chamado de presente contínuo. E o título da questão,
né? Ainda não encontrei what I'm looking for, o que eu estou procurando, tá? Essa parte aqui, você já consegue visualizar, ó, que ela, né? Elas estão literalmente, todas elas, ó, no presente perfeito. Então vamos lá? Presente perfeito, você vai colocar auxiliar. Auxiliar que são dois. Você pode colocar have ou o próprio has. Depois, entra em ação o verbo chamado de verbo principal, tá? Esse verbo principal no particípio passado, viu, ilustres? Don't forget it. Professor, e quando é que eu vou empregar esse mocinho bem aqui? Nós também vimos. Ele só é utilizado para o que chamamos de terceira pessoa do singular. Pronto, tá aí. Coloca para não esquecer. A terceira pessoa do singular, ela é trabalhada assim. Então, nesse fragmento dessa canção, né? Ainda não encontrei o que eu estou procurando. Então, ele diz aqui, ó, que eu subi as mais altas montanhas. Eu corri pelos campos. Falei a língua dos anjos, né? E segurei até na mão do mal. Eita, pesado aí, né? Where have you been? Rihanna. Bom, aqui já deu para visualizar que nós temos aqui, ó, verbo no particípio. E esse casamento aqui já me dando a entender que é o presente, ó, perfeito. Lembrando que o presente perfeito, gente, ele trabalha com uma ideia de passado indeterminado, mas que tem seus reflexos, né, no presente. O que mais se aproxima no português é quando você diz assim, ó, eu tenho estudado matemática ultimamente, ou então eu tenho estudado muito ultimamente. Observe, I have studied, né? Quando eu comecei a estudar no passado, posso até não estar estudando agora, mas quando você faz essa construção, quem vai te ouvir vai entender que você ainda não parou de estudar. Tá aí a diferença do passado simples. Quando você utiliza o passado simples, a ideia que ele nos repassa é de algo que você fez e não está fazendo mais ou que nunca mais vai fazer. Fez algum dia na vida. Entendeu? Tá aí. Pronto. Então aqui, essa estrutura também né, de presente perfeito, tá? Onde você esteve? Onde você esteve? Né? Eu tenho estado por todas as partes, cara, procurando por alguém. Onde você esteve? Tradução aí desse fragmento. Essa música do Hello, né? I've forgotten. Pronto, vamos lá. Essa parte que ele deixou em destaque, esse fragmento aqui é a abreviação desse moço. Ó. Então, quando ele acrescentou um verbo, e esse verbo no particípio passado, pronto, ele me deu a ciência que aqui é o presente perfeito. Muito bem. There is a such difference between us, né? Tem tipo diferença, né? Uma diferença entre nós. Bom, o que é que ele deixou aqui em evidência? Have you ever? Olha, você já caminhou. Olha aqui. Tá aqui, ó. Tá? Esse moço aqui, gente, é o auxiliar. Tá, ó, auxiliar.
Auxiliar, verbo no particípio, verbo no particípio. Tá bom? Auxiliar, verbo no particípio. Auxiliar, verbo no particípio. Presente, presente, perfeito. Presente, perfeito. Bom, dentro dessa parte onde ele colocou aí contração, né, da série aí do Flash. Olha, gente, aonde vocês verem isso aqui, ó, did, vocês vão lembrar assim, que aqui é o simple past, tá? Professor, mas ali tem com esse not. Ótimo, melhor ainda, ó, did not ou forma normal, né? Ó. Você vai lembrar que esse menino, ele é um auxiliar que vem na forma negativa ou interrogativa do simple past, tá? Nenhum outro tempo verbal vai utilizá-lo nessa circunstância. Aí. Então não deixa de ser passado. Professor, e se ele não viesse com esse not aí? Bom, se ele viesse na qualidade de verbo, ele é o passado do verbo to do. Vamos lá ver quem é esse professor, não lembro mais não. Vamos lá, ó. O verbo to do, que é o verbo fazer, responder e etc, né? O passado dele é did e o participio passado dele é done, tá? Então, coloca aí observação. Então, se ele viesse assim, ó, did, na qualidade de verbo, aí você iria dizer, ele é verbo principal no passado simples. Ele fez, né? Ele fez. Tá bom? Essa parte aqui já é um filme muito bacana, né? Acho que é o novo Conan, estreado aí pelo Momoa, que é atualmente, ele gosta de fazer o Aquaman, né? Aqui é o meninozinho aí, fazendo o papel dele quando ele era criancinha. Bom, o verbo em questão aí é o made, né? O made, né? Eles me tornaram o que sou. They made me what I am. Nós temos aí os seguintes verbos. Nós temos o verbo to make. Professor, ali tem com D. Muito bem. Ele está com D assim, porque ele está no simple past, forma irregular, tá? E na sequência você se depara com o verbo to be, representado através do am, conjugado na primeira pessoa do singular do presente. Então nós temos dois verbos, o verbo to be, né? E nós temos o verbo to make, né? They made me what I am. Eles me tornaram, eles me fizeram o que eu sou. Eles me forjaram. Everyone has left. Why would not you? Todo mundo se foi. Por que você não iria? Bom, nesse caso aqui, você tem esse has mais esse menino aqui, que é o participio passado. A caracterização dele aqui é o presente perfeito, present perfect, tá? Presente perfeito. Esse outro ali, ó, o would, dessa forma, mais um verbo base, tá? A caracterização dele aqui é do que chamamos de condicional. Esse condicional é chamado de condicional simples. É aquela terminação ria, né? I would study, eu estudaria. I would sleep, eu dormiria. E assim, sucessivamente. Por si só, ele já vai ofertar, ele vai ofertar
ideia de educação, polidez, de condição, né? O do you mind, você se importaria? GOT, né? É o acrônimo para Game of Thrones, né? Muito sucesso. A queridinha aqui, que fez aí filmes românticos, muito versátil essa atriz. Know the Mad King, or his name. Eu sei como o rei louco adquiriu esse nome. Né? Você tem aí, você tem aqui o verbo to know, que é o verbo saber, conhecer, tá? Nós temos aí o verbo ganhar, tá no passado, né? Temos esses dois verbos. Então aqui nós temos o verbo saber e aqui nós temos o verbo ganhar, né? Ganhar. Verbo saber e o verbo ganhar. Eu sei como o rei louco, descontrolado, ganhou esse nome. Eu sei como ele adquiriu este nome, né? You did not love her because you don't destroy the person that you love. Bom, ela está dizendo aqui que você não a amava porque não se destrói a pessoa que você ama. Toma, bem feito. Ó. Verbo auxiliar, did not love, né? Aí você tem o passado. Você tem don't destroy. Então você tem passado no primeiro, presente no segundo, tá? E o love, e presente no terceiro, tá tudo bem? Você não a amava, porque não se destrói a pessoa que você ama. Não se machuca a pessoa que você ama. That's all, folks. Por hoje é só. Segunda-feira tem muito mais informação para vocês aqui na nossa segunda série. It's a pleasure for me. It's a pleasure for us. É um prazer para mim, um prazer para todos nós estarmos aqui de volta aos trabalhos. See you. Te vejo. E até o nosso próximo encontro.